Salve rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o dia em que Peter e seus amigos tiveram suas memórias apagadas e acabaram em uma Quahog deserta. Com isso os outros três começaram a suspeitar de Peter como um alienígena que teria destruído a vida humana na Terra. Eles tentaram matá-lo, mas os instintos de Brian falaram mais alto, e ele se colocou na frente da bala para salvar o amigo. Não, seus desgraçados! O episódio começa com Peter e Brian planejando sair para jogar laser tag com os amigos, mas Lois os lembra do compromisso de passarem as noites de domingo em família. Ela pede a Peter para marcar outro dia para sair com seus amigos. Peter finge concordar em ficar em casa e chama Brian para subir usando a desculpa de mostrar uma pinta que apareceu em sua virilha. Ao chegarem lá em cima, Peter decide pular pela janela para escapar da esposa. Brian alerta que a queda poderia ser fatal, mas Peter insiste que eles vão voar, pois comprou um pó de um travesti no bar, acreditando ser um pó mágico de uma fada madrinha. Beleza! A melhor do bar! Me larga. Que droga. No laser tag, Brian, Joe e Quagmire formam uma equipe contra Peter, que decide jogar sozinho por ser extremamente competitivo. Surpreendentemente, ele mostra uma habilidade incrível no jogo, parecendo ter adquirido superpoderes, desafiando até as leis da física ao andar de cabeça para baixo, e rapidamente derrota seus três amigos. Como fez isso? A questão não é como eu fiz. A questão é como eu me perdoo pelo que fiz. Peter pergunta qual seria o prêmio por ter ganho o jogo, e o responsável pelo laser tag diz que por $5 ele poderia ganhar uma foto no jornal falso com a manchete escrita: Peter Griffin elimina inimigos e destrói o mundo. Animado com a ideia, Peter paga o valor e leva o quadro para sua casa. Ao chegar lá ele começa a exibir com orgulho a sua conquista, mas a Lois não se importa já que ela estava furiosa com o Peter por ele ter priorizado os amigos ao invés da família. Brian tenta acalmá-la falando que não via problemas em Peter sair com os amigos. Lois então argumenta que o Peter não era amigo do Brian, ele era apenas o dono dele e que se eles não morassem na mesma casa nunca que os dois iam sair juntos. Stewie fala para Brian que a Lois estava certa e que ele era só o cachorro do Peter. Brian decide provar que eles estavam errados, então convida o amigo para ir ao bar. Como a Lois estava furiosa, o Peter aceita e o Brian, todo orgulhoso, começa a falar para o Stewie que os dois eram amigos. No caminho para o bar, eles avistam uma luz que inicialmente faz com que eles pensem que é um carro. No entanto, ao se aproximarem, a luz se intensifica e faz com que todos percam a consciência. No dia seguinte, eles acordam no hospital, que está completamente vazio exceto pelos quatro amigos. Eles não têm nenhuma lembrança de quem são ou como chegaram lá. Brian acha estranho estarem lúcidos, mas sem memórias, supondo que suas identidades foram apagadas. Peter decide procurar ajuda, mas ao saírem do hospital, deparam-se com a cidade totalmente deserta, em um cenário pós-apocalíptico. Ao abrir um salgadinho e ver que não apareceu ninguém para pedir um pouco, eles chegaram à conclusão de que realmente estavam só no mundo. Com isso eles decidem sair pela cidade para investigar o que poderia ter acontecido. Após percorrerem a cidade deserta sem encontrar qualquer sinal de vida, Brian chega à conclusão de que alguém foi responsável por aquela situação. Joe fica irritado pois essa pessoa havia tirado tudo dele, mesmo sem lembrar de nada. Ele imaginava que sua vida era perfeita, então eles começam a teorizar sobre como seriam suas vidas antes de terem suas memórias apagadas. Aposto que eu era um médico que tinha que lidar com muita coisa séria, mas sempre dava um jeito de amenizar tudo. Ai, meu Deus, ela é linda. É, ela é linda, sim. Mas não é sua. A sua morreu. Logo depois, Brian acaba farejando o carro que causou o acidente e levou à perda de memória dos quatro. Eles encontram os documentos de Peter e descobrem onde ele morava. Ao chegarem na rua da casa de Peter, Brian fareja o local onde ele costumava fazer suas necessidades, exatamente no gramado de Quagmire. Assim ele supõe que ali era sua casa. Ao entrar lá ele acaba vendo uma foto de Quagmire na parede. Então Brian conclui que Quagmire era seu dono e os dois eram grandes amigos. Logo depois, Joe acaba encontrando sua casa e descobre sua verdadeira identidade. Ele até encontra um uniforme da polícia no armário, levando à conclusão de que ele trabalhava como stripper. Após descobrir as suas identidades, o Quagmire dá a ideia de começar a repovoar a Terra, mas ao ser questionado de como ele ia fazer aquilo, já que não tinha mulheres, ele então fala que poderia tentar fazer umas brincadeiras diferentes. Nesse momento Peter decide subir para mostrar um sutiã esquisito que pertencia a alguém que morava naquela casa. Quando ele sai do local, o Joe vê o pôster do jornal onde mostra que o Peter havia destruído o mundo. Minha nossa! Foi o Peter! Olhe isso, peguei o sutiã da doidinha. Vou pôr ele. Na verdade serve direitinho. Espera, tem um nome nele. É meu.
Com isso, eles chegam à conclusão de que Peter era responsável pela morte de todos. Ao se perguntarem como um cara como ele poderia causar tanta destruição, Joe começa a supor que Peter fosse uma espécie de alienígena onipotente com poderes inimagináveis. Olhem pra ele, observando, aprendendo, absorvendo. Esse zelador está apaixonado por esse cinzeiro ruivo. Enquanto planejavam o que fariam, Peter chega perguntando o que eles estavam tramando. Torta, que a gente vai fazer pra você, porque você é um cara assim, sabe, super legal. Puxa vida, que maravilha! Eu mataria todo mundo e deixaria 3 sobreviventes por um pedaço de torta agora. Logo depois, eles vão até a casa do Quagmire e decidem que a melhor forma de se livrarem do Peter é matando ele. O Brian acha melhor que fujam dali para não serem pegos. No entanto, como Joe está convencido de que Peter é um alienígena com superpoderes, ele teme que possam ser alcançados em qualquer lugar para onde forem. Com isso, Joe e Quagmire partem em busca de armas. Já o Brian, mesmo com receio de ser morto pelo Peter, fica encarregado de ir até casa dele para distraí-lo até que os outros voltem. Lá ele encontra um muito receptivo. Chegando até a convidá-lo para sentar no sofá ao invés de ficar no chão, os dois começam a se dar muito bem, com Brian se divertindo ao lado de Peter, que demonstra muito interesse no que o cachorro tinha para falar e assim rapidamente Brian acaba se apegando a ele. No entanto, Joe e Quagmire chegam com as armas. Brian corre até lá para sugerir que talvez eles estejam enganados sobre a personalidade de Peter, chegando a achá-lo inofensivo. Eu não acredito. Você transou com ele? O quê? Não. Só ficamos vendo TV. Joe insiste que Peter está controlando a mente de Brian com poderes alienígenas superiores. Brian dá razão ao Joe e concorda em atrair Peter para fora de sua casa. Brian vai até Peter e o avisa sobre o plano de Joe e Quagmire. Peter fica surpreso por Brian estar ajudando ele ao invés de ajudar Quagmire, seu suposto dono. Brian confessa que no fundo sentia que Peter era seu amigo, mesmo achando que ele não entenderia. Neste momento, Peter se convence de que eles eram verdadeiros amigos, e os dois decidem fugir do local juntos. No desespero, ao tentarem fugir pelos fundos, Brian e Peter são emboscados por Joe e Quagmire. Furioso pela traição de Brian, Joe acerta a cabeça dele com a arma, afastando-o do caminho. Em seguida, eles partem para cima de Peter, que implora por sua vida jurando ser inocente. Joe, confiante em seu instinto, afirma que como um stripper experiente, sabe reconhecer quando alguém é confiável, chegando à conclusão de que Peter era do mal. Com isso, Joe puxa o gatilho e o Brian pula na frente da bala, fazendo com que o cachorro morresse tentando salvar a vida do amigo. Não, seus desgraçados! Isso fez Brian acordar e perceber que está no quarto de Stewie, que diz que o cachorro provou que ele estava errado. Muito confuso, Brian pergunta o que está acontecendo. Stewie então revela que fez um experimento para provar que a amizade entre o cachorro e Peter era circunstancial. Ele criou um cenário onde a memória de todos foi apagada, para mostrar que ele e Peter não se ligariam naturalmente. No entanto, Stewie se enganou, pois percebeu que os dois seriam amigos independentemente das circunstâncias. Brian fica feliz em saber que ele e Peter nasceram para serem amigos, e ainda pergunta se os outros iam lembrar do experimento. Stewie revela que eles teriam a memória desse dia completamente apagada e nem se lembrariam do que aconteceu. E ali, o que está rolando? Eu queria ver como 3 mulheres reagiriam numa mesma situação. Só faz 3 minutos que elas estão lá, e nem sequer tentaram descobrir como se chamam. E esse foi o dia que o Peter e os amigos tiveram suas memórias apagadas. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e ative o sino das notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.